Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Alex Freitas e aqui a gente vai falar sobre ArchiCAD e Enscape. Nesse vídeo vamos fazer uma apresentação, essa apresentação aqui, de um banheiro dentro do ArchiCAD. Depois a gente vai fazer um render no Enscape. Vai ter uma interseção no meio desse vídeo falando sobre o meu incentivo para você aprender ArchiCAD. Sempre que a gente vai começar a desenhar um projeto, a gente busca referência. Essas referências não quer dizer que o espaço todo seja a referência. Eu vou compartilhar com você a tela aqui, janela do Pinterest, que você consegue visualizar vários tipos de banheiro e vários tipos de material aplicado, várias pias, várias bancadas diferentes umas das outras. Quando a gente olha um banheiro desse aqui e fala assim, a gente não vai conseguir fazer isso no ArchiCAD, né? É muito difícil desenvolver isso no ArchiCAD. Você sempre vai buscar ferramentas parecidas dentro do ArchiCAD para desenvolver a sua peça. Por exemplo, aqui a gente está vendo um box, que é um vidro fixo desse banheiro. Aqui a gente está vendo um outro tipo de box. Aqui outro tipo de box, provavelmente de abrir esse box aqui, e essa porta aqui é de correr. Então, dependendo do box que você vai colocar, tem uma especificação diferente. Então, o que seria, por exemplo, isso aqui? Isso aqui poderia ser uma janela dentro do ArchiCAD. E isso aqui poderia ser uma porta, configurada de forma diferente. Eu vou abrir aqui o ArchiCAD, apertar F5. Tá vendo que eu vou colocar aqui também estudo prévio, eu vou colocar 3D. Esse box aqui, bem parecido com aquele que a gente viu lá, é um box feito com uma porta. Se eu entrar aqui em portas, vocês vão visualizar que temos algumas configurações dessa porta. Eu visualizando aqui, ó. Cada objeto desse aqui tem parâmetros diferentes. O que eu sugiro você fazer? Quando você visualiza um elemento que você gostaria de replicar dentro do ArchiCAD, pesquisar qual elemento chega mais próximo daquele que você gostaria. Porque cada porta dessa aqui vai ter parâmetros diferentes mudando no lado direito. Depois que você fez os parâmetros, que está quase auto-explicativo, né? O tipo de abertura. Qual que é o tipo de abertura? Se você vai fazer um box com uma porta fixa e outra de correr, geralmente seria essa primeira aqui. Então, vamos escolher essa primeira. Alex, não temos as molduras, tanto internas quanto externas, nesse box. Então, como é que a gente pode alterar isso? Vindo aqui embaixo, equipamentos e acessórios, tanto de externo quanto interno. Se a gente desabilita essas duas, ela já fica mais fina. Alex, mas é tudo madeira aqui e o box lá é tudo preto. Como é que eu faço? Posso vir em atributos do modelo e alterar esse material. Como? Vindo aqui e coloco alumínio, por exemplo. Depois feito isso, não temos a moldura dentro desse box. O que a gente pode alterar? Definições de porta. Ela está em grelha, eu quero vir em moldura. Vou clicar aqui e vou colocar aqui tudo 0. 0, 0, 0. Tem que ter um puxador. Então, eu vou vir aqui na minha maçaneta. Vou escolher o box, ele tem um espaçamento aqui no meio de mais ou menos 5 centímetros. Porque senão a água, quando a porta estiver fechada, a água vai passar batente e folha. Tá vendo que sobreposição da folha? Eu posso colocar aqui, por exemplo, 0,5 centímetros. Ele está muito grosso. A gente vai escolher aqui embaixo 6 centímetros. Eu vou colocar 2 aqui. Geralmente, aqui embaixo deve ter uma pedra para quando a água bater ali, ela não entrar para o outro lado, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vem aqui e vou colocar uma soleira. Vou habilitar a soleira. Vou deixar ela 0 aqui e 2 aqui. Vamos ver se vai dar certo. Porque é sempre teste. E vou colocar 2 aqui também. Mas nas nossas referências, tem box preto, tem box prata, tem box bronze. Você pode alterar a cor do seu material vindo em atributos do modelo e alterando aqui no caso. Eu quero um vidro mais escuro. Também, vindo simples, você pode alterar o seu vidro aqui para um outro tipo de vidro. Alex, eu fiz todas essas alterações, vocês viram que levou algum tempinho para eu fazer essas alterações. E o que é importante? É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui no YouTube. Para ter o meu incentivo para você aprender ArchiCAD,
eu fixei um link, você colocando no cupom de desconto Meu Incentivo, você vai receber um desconto especial. E eu tenho certeza que com esse desconto você vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que você gostaria de aprender com o ArchiCAD. Pode ser 10, 20, 30, 50% de desconto. Basta você entrar e visualizar qual que é o desconto de hoje. Você fazer. Nesse caso, eu venho aqui em favorito, abro uma pasta chamada box, por exemplo, e eu tenho alguns boxes aqui. Sobre esse box é algo que a gente fez agora. Eu vou dar um clique aqui em favoritos e vou colocar box 4. As medidas em OK, o box vai ficar salvo aqui. Se você quiser exportar ou importar esse box para outro projeto, você pode fazer isso usando a ferramenta de exportação de favoritos. Eu vou dar um clique aqui em OK, eu já dei essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para não ficar muito repetitivo as coisas, vou deixar um card aqui em cima, eu vou dar um clique em OK, eu gostei desse projeto e eu quero usar ele como referência. Clico com o botão direito, copiar imagem, venho aqui e colo essa imagem. Para alterar o tamanho, eu vou colocar aqui 5, aperto Enter. Então sempre que eu estiver trabalhando com 3D, trabalho com 3D, volto aqui, vejo se é isso mesmo que eu quero ou não, mudo ou não, vejo os materiais. Para a gente fazer esse tipo de móvel, eu vou utilizar a nossa ferramenta Viga, essa ferramenta aqui. Então a gente vai fazer esse primeiro segmento, vai fazer esse segundo segmento aqui, vai repetir esse segmento que estava aqui para o final. Então vai ser mais ou menos dessa forma. Cada formato desse aqui, sempre a gente tem que ver de uma perspectiva lateral, como se a gente estivesse fazendo um corte nesse desenho. Vou vir aqui primeiro para fazer esse mobiliário. Opções, elementos de atributos, perfil complexo. Venho colocar aqui mais, depois eu vou colocar aqui profiles, colocar new folder, bancada. Vai abrir uma pastinha bancada e eu vou criar esses perfis complexos dentro de bancada. Dou 2 cliques em cima, new aqui em cima, porque eu não quero pegar nenhuma informação de nenhum outro desenho. Vou dar um clique em OK. Ele vai abrir, já vai abrir um quadrado assim de padrão. Quando você clica em novo, vou apagar isso aqui e vou fazer o meu próprio desenho. Diminuir aqui, venho a ferramenta linha. Eu sei que deve ter mais ou menos 0,70 essa bancada. Profundidade da minha pia, 0,60. 70 por 60. Posso clicar aqui no quadrado e desenhar. Venho aqui nessa opção Offset, aperto Ctrl, ele vai aparecer um maisinho e vou colocar a espessura que eu acho que é esse ferro, 0,025, que é a espessura de um ferro padrão desse. Clico aqui e venho, empurro para baixo. Por que eu faço isso? Porque eu vou apagar também essas duas linhas que eu desenhei e vou tirar essa parte de dentro, vindo aqui nesse subtração. Com o espaço clicado, eu posso retirar essa opção de dentro. E agora é só deletar. E vocês observaram que a gente tem também aqui, ó. Se ficar muito grosso, a gente pode diminuir esse ferro, tá? Eu vou colocar aqui 0,025. Aperto Enter. Pronto. Ele está feito. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Acho que ele deve estar ali com 0,20 do chão. Vou vir aqui no meu pavimento. Provavelmente essa profundidade aqui seja menor, tá? Não seja de 60, pode ser de 55. Então vou voltar aqui no meu perfil, vou arrastar essa informação para trás. Pego minha segunda ferramenta, clico seguro e arrasto 0,05. Aperto Enter. Eu acho que ele é mais quadrado, tá? Vocês podem visualizar, parece que é mais quadrado ali. Fazendo isso, eu já vou criar aqui uma linha, quadrado, outro quadrado, porque isso aqui vai ser o meio do meu mobiliário. Antes de eu salvar, fazer qualquer coisa, eu tenho que falar o que é isso aqui, tá? Quando eu clico em cima do material, vocês vão visualizar aqui em cima que eu posso digitar o material, ferro. Então vou colocar ferro, tá? E também vou fazer isso nos outros. Ferro.
Nesse próprio perfil, eu posso selecionar tudo e posso escolher um material. Aqui, ó, habilitando essa opção. Venho aqui e coloco preto. Eu vou salvar essa opção, habilitando aqui embaixo aonde eu quero utilizar essa ferramenta. Eu não quero utilizar em porta, então eu vou desabilitar essa opção. Vou dar um clique aqui em salve, rename, vou colocar bancada lateral. Depois eu vou apagar tudo que tiver aqui dentro, deixando só esses 4 pontos. Vou dar um clique em New. Dou um salve. Bancada interna. Salve. Deixa eu desabilitar isso aqui. Excluir novamente. Temos duas bancadas, a bancada lateral e a bancada interna, na mesma medida. Venho aqui em pavimentos térreo, pegar a nossa ferramenta Viga, bancada lateral, venho aqui em cima, habilito multissegmentos, vou adicionar e vou colocar agora essa opção aqui como colocar 3 opções e vou alterar essa opção aqui do meio para a bancada interna. Nessa opção eu vou desmarcar aqui e vou colocar fixo, que ela é 0,025. Aqui também vou colocar desmarcada, vou colocar 0,025. Aqui eu vou deixar ela porcentagem, porque a gente pode alterar esse tamanho conforme o nosso desenho aumente ou diminua. Vou dar um clique aqui e vou dar um clique até terminar minha bancada. Cancelar, tá com 3 metros, vou colocar 0 e vou fazer meu desenho. Ok. Eu vou aumentar essa P até chegar aqui mais ou menos. Não quero aumentar muito. Vou apagar essa opção. Para ele ficar corretamente aqui, eu aumentei um pouquinho o nosso peel, tá? E eu vou vir aqui, ó, e vou alinhar essas informações, tá? Vem aqui, alinho elas. Vem aqui outra vez, alinhar na vertical e na horizontal. E depois a gente pode visualizar no 3D como é que está ficando, ó. Estão visualizando que aqui também está aparecendo o nosso ferro, né? Eu vou baixar um pouquinho. Só que aqui embaixo, na nossa referência, tem uma madeira, né? Então a gente pode colocar essa madeira também. Então como é que a gente faz? Eu vou vir aqui em editar. Aqui eu vou colocar que ela é uma madeira. Eu vou aumentar aqui até aqui e vou colocar que ela é madeira. Madeira, e eu vou colocar madeira. Depois eu posso alterar essas configurações de textura dentro do ArchiCAD, como a gente já viu antes em outra aula. Vou dar um clique em salvar, vou abrir aqui meu 3D, vamos ver se ele funcionou. Ainda tá tudo preto. Eu posso entrar aqui no meu perfil e desabilitar essa opção aqui, ó. Vinculado, aqui também não. Vou dar um clique OK. Agora sim. Agora a gente pode fazer até o nosso espelho redondo. Nesse caso eu já fiz o nosso espelho aqui, só que ele tá sem... Não dá pra ver que tem um espelho aqui, né? Como tá um vidro, ele fica transparente e não dá pra ver se é o espelho. Então o que eu vou fazer? Eu vou alterar esse espelho. Como é que eu fiz? Da mesma forma que eu fiz a base aqui. Venho em segmentos e aí vocês vão visualizar que tem o espelho fundo, que é toda madeira. Depois eu tenho o espelho, o meio, né, que é só aquela bordinha aqui com o espelho. E depois eu tenho a borda, que é essa parte de fora aqui da borda. Cada um tem uma medida, 6 centímetros. Aqui tem 1 centímetro e aqui também tem 1 centímetro. Nenhum eu estou colocando materiais aqui embaixo, então vou dar um clique OK. E para eu alterar esse material, eu vou vir aqui em opções, segmentos, venho aqui em custom, abro o meu espelho meio, e vou vir em editar. Aqui no meio eu vou vir e vou colocar uma achura e vou escolher agora vidro, o material, e vou colocar aqui para sobressair, vou dar um clique em salvar
Como ele está sem material, eu vou fazer diferente. Eu vou criar um material, materiais, vidro. Vou duplicar esse aí, vou colocar espelho. Em espelho, eu vou alterar de vidro, vou colocar espelho. E vou alterar esse material de dentro. Vou vir em opções, atributos do elemento, espelho, espelho meio. Editar, aqui no meio, vou clicar agora em espelho, em salvar. Agora ele está com uma textura, ele está com um material diferente desse aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre essa parede aqui. Clicando em cima da parede, eu venho 2 cliques aqui e vocês vão visualizar que está em segmento. Clico na setinha lateral, alvenaria revestimento uma face com azulejo, tá? É essa parede aqui. A única coisa que eu fiz, depois que eu selecionei ela, vamos selecionar todas elas, 3 vezes em cima dela, clico e seleciono parede de alvenaria azulejo paramétrico. Por quê? Clicar OK. O que vocês vão ver que acontece? Quando eu seleciono essa parede, vindo aqui para frente, perfil, eu posso alterar a altura do azulejo. Geralmente quando a gente faz azulejo, ele não passa do nosso forro de gesso. Então eu vou colocar aqui 2,80. É até onde esse azulejo vai. Vocês podem observar aqui que já alterou o tamanho. Então o nosso revestimento, né, do teto, ele tem que vir até essa altura aqui. Outra coisa bem interessante é a paginação do nosso revestimento. Então eu vou clicar aqui, ó, vou selecionar todos eles. Eu quero a partir daqui. Vocês estão vendo que tem um corte, tanto dos dois lados tem corte, né? Isso não é legal. Então a gente vai vir aqui em design, vamos vir em documento, imagem, alinhamento de imagem, e eu quero que vocês venham aqui na primeira opção, settings, e eu vou clicar bem aqui na ponta e ele vai alinhar a nossa paginação. Depois aqui a gente pode também aumentar. Sei que 2,80 fica muito alto, então eu vou colocar 2,60. Eu já coloquei iluminação aqui, os pontos onde eu gostaria. Coloquei também o nosso chuveiro. E aqui, ó, se você, às vezes ele fica meio quebrado assim, então você deve entrar dentro do elemento ou dentro do objeto e verificar a representação de superfície. Aqui está com resolução de 16. Se eu aumentar aqui, por exemplo, para 60, vou apertar OK. Vamos visualizar, olha, melhorou bastante. É a mesma coisa que acontece com alguns objetos, que deve ter isso disponível. Então vou entrar aqui na iluminação, por exemplo, venho aqui em iluminação, representação de planta. Aqui ele está falando que está no, vou colocar aqui realista, também representação de modelo, resolução, vou colocar aqui 60 e vou apertar OK. Quando eu chego próximo, boa melhorada, tá? Se você fizer isso em todos os objetos, lembrando que não precisa fazer caso não for aparecer no render. Aqui, ó, tá 12. Vou colocar 50 também, vou apertar OK. Às vezes ele vai até 30, não aumenta tanto assim. Mas olha, já aumentou consideravelmente aqui, ó. Então ele tá mais atrativo para o render. E como é que eu fiz o teto aqui? O teto, simplesmente eu vim aqui, peguei esse modelo gesso, eu vou apertar F5 aqui para vocês visualizarem. Eu fiz os buracos da onde vai ser as nossas luminárias, porque senão ele fica passando aqui e para o 3D fica um pouco ruim isso aparecer. Vou apertar F5 novamente, tá? Essas luminárias aqui são da própria biblioteca do ArchiCAD, estão em favoritos, aqui em Spot LED. Vocês podem visualizar que também, assim que vocês colocarem, ela vai já entrar na altura. Mas se não tiver na altura, vocês podem alterar vindo aqui, ó. Depois disso, eu acho que tá ok nosso banheiro. A gente vai colocar as texturas agora. Eu já tinha falado para vocês sobre essa opção, que é vir aqui, ó, em File, Biblioteca de Objeto, Adaptação, já antes de um vídeo anterior, vou deixar o card aqui em cima. Como que adiciona elementos dentro da sua biblioteca no ArchiCAD? Eu então estou adicionando os IES aqui e as texturas. Vou dar um clique em OK. O que eu vou fazer a partir daqui? Eu vou alterar os materiais
que eu quero inserir essa textura. Eu vou dar um clique aqui em opções, atributos de elementos e vou vir aqui em superfícies. Depois de feito isso, eu posso colocar aqui branco, adicionar uma textura. Eu posso dar um clique aqui em duplicate, agora eu colo pavimento. Se eu digitar aqui em cima a aula, todos os elementos vão vir aqui para cima, daí fica muito mais fácil eu encontrar. Eu vou adicionar uma textura, venho aqui e vou em minhas texturas, display, JPEG, terraço, ok? Pavimento, vou duplicar, colocar azulejo, alterar esse material. Eu já criei dois materiais, tanto pavimento quanto azulejo. Eu vou vir aqui em opções, elementos e atributos, perfis complexos. E vou procurar aquela parede, alvenaria com azulejo paramétrico. Vou vir em editar e aí eu vou visualizar esse azulejo que está aqui fora. Tá vendo que está aqui ladrilho branco 15 por 15? Vou colocar agora o pavimento que eu estava fazendo. Aula, azulejo, salvar, fechar. Vamos ver se no 3D ele já alterou para mim, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o pavimento, tá? Vou vir aqui em cima. No pavimento vai ser diferente, porque eu vou só alterar a parte superior. Vou colocar aula, pavimento, selecionar todos os elementos, documentos criativo e imagens, vem aqui, settings, fazer o seguinte, vou abrir o Enscape, visualizar como é que está, Shift, Ctrl e com o botão da direita, eu quero ver a parede, também posso alterar a visualização aqui, imagem, terreno em branco, fundo branco. Vou apertar aqui em cima para visualizar a borda, para ver como que eu posso fazer o render. Depois que a gente estiver com o material aqui já ativo, a gente pode vir aqui em opções, colocar aula, para começar com os materiais que a gente está trabalhando. Quanto mais para baixo aqui, mais brilhoso ele vai ficar, tá? Configurar a saída, Ultra HD, personalizado, fica 2400, 2500 por 2500. Estou clicando no meio do mouse aqui para ele alinhar na tela. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma vista. Vem aqui em cima em gerenciar vista e vou dar um clique aqui, criar visualização, criar só, pronto, Enscape. Todas essas outras aqui podem ser apagadas, tá? Renderizar, selecionar apenas a que eu fiz, vou renderizar. Está bem, Alex, se eu quisesse incrementar, colocar alguns objetos aqui, eu vou vir aqui e vou criar dentro do meu layer modelo 3D um layer Enscape, tá? Pode ser dentro de arquitetura, vou criar aqui new, vou colocar Arc Enscape. Então clique em OK. Em Enscape, biblioteca de ativos, tem alguns favoritos aqui, mas eu poderia procurar em decoração, acessórios. Favoritei, como é que você favorita? Você pode vir aqui do lado, em cima e clicar aqui em cima. Favoritei alguns objetos, tá? E esses objetos eu vou inserir agora. Vou colocar essa lata de lixeira aqui. Vou colocar também esse porta sabão. Depois a gente pode ir alterando, tá? Tá vendo que tá tudo fora do ângulo, mas não tem importância. Todos os objetos, Ctrl Shift T, e vou colocar na layer Enscape. Não precisa de classificação, porque a gente não vai classificar esses objetos. Vou alterar essa visualização aqui. E os elementos também, eles podem alterar de tamanho.
assim. 3D. Vamos entrar no Enscape. Coloquei os elementos aqui. Fiz a rotação de alguns. Melhorei outros. Se você quiser também, você pode fazer alteração aqui, ó, no 3D. Abrir essa porta. Vou fazer o seguinte, com a imagem que a gente salvou, vou vir aqui em Info, Projeto, Visualização, vou vir aqui embaixo, Browse, e vou colocar essa imagem de referência. Vou dar um clique em OK, Preview do projeto, ok? Vou dar um clique aqui em Salve. Vou fechar. Sempre que você for abrir agora o projeto, vai ter uma imagem aqui referente a esse projeto. Vou dar 2 cliques para vocês visualizarem. F5 para voltar a trabalhar com ele. Eu posso fazer várias imagens dessas aqui. Para não ficar muito comprida a aula, eu vou parar por aqui e eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá! E esse arquivo vai estar disponível, tem um link aqui embaixo, tá?